Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é Sociedades Pré-Colombianas. Antes de mais nada, vamos entender essa expressão, né? Porque o nome pré-colombianas. Tomando como referência a chegada de Cristóvão Colombo à América, então a expressão se refere aos povos indígenas do continente americano que já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Então, por isso o nome, pré-colombianas, ou seja, antes de Colombo, ou antes dos europeus, antes da colonização. E aqui nós vamos fazer algumas considerações a respeito de três povos que são os mais estudados nos livros didáticos, que são eles maias, astecas e incas. Aqui você tem um quadro geral mostrando os principais grupos de povos do continente americano. Olha lá, você vê desde a América do Norte, você tem grupos aí ligados aos esquimós, comanches, iroquês, sioux, apaches, etc., até a América do Sul. Aqui, olha aqui o Brasil, né, o grupo Cariri, o grupo Tupi, o grupo G, o grupo Aruaque. Mas aqui nesse vídeo nós vamos nos deter sobre os astecas, aqui na região onde hoje é o México, os maias, também ali o sul do México e alguns países da América Central, e os incas, o litoral da América do Sul voltado para o Oceano Pacífico, ali pegando principalmente Equador, Peru, Bolívia, Chile e o norte da Argentina. Esses povos, eles constituíram grupos imperialistas. O caso dos maias foi um caso até diferente, porque não tem como falar em Império Maia. Eles não formaram só um reino, né? Os maias eles se organizavam politicamente em torno da ideia de cidade-estado. Ou seja, os maias tinham os mesmos deuses, né, uma mesma cultura, aí, falando a mesma língua, porém, em termos de organização política, cada cidade tinha seu rei, né, suas leis próprias, e as cidades até entravam em guerra umas contra as outras para disputar poder na região. Você vê aqui o território dos maias, aqui uma parte do que hoje é Honduras, uma parte do que hoje é El Salvador, Belize, Guatemala, e o restante aqui é a parte do México, né? Desde aqui o Yucatán até a região Tabasco, Chiapas, etc. Os maias tiveram influência de outros povos que já viviam na região, né? Você pega a história dessa região aí, por aí passaram os olmecas, os zapotecas, entre outros. Até mesmo houve contato com os astecas também, no momento que os astecas conquistavam regiões no atual México. Mas, após isso, os maias estabeleceram domínio, construindo aí várias cidades. E essas cidades, elas eram organizadas no meio das florestas. Então você tinha um centro religioso principal com uma pirâmide que servia como templo, algumas construções ali para a nobreza, e no entorno você tinha as aldeias para a população. Havia um sistema de estradas ligando aí uma cidade à outra, e não se sabe ao certo ainda o motivo, mas em algum momento antes do século XV, os maias abandonaram suas grandes cidades. Até hoje é objeto de estudos isso ainda, né, o porquê eles fizeram isso. O fato é que quando os espanhóis aí chegaram, já no início do século XVI,
as cidades estavam abandonadas e os maias viviam em cidades menores ou em aldeias. Os maias existem até hoje. O povo maia habita ainda esta mesma região aqui da América Central. Eram politeístas, então adoravam aí vários deuses e tinham um sistema de escrita próprio, um sistema de escrita já decifrado por pesquisadores e que era composto aí principalmente de desenhos para representar palavras e ideias. Então e tinham também um sistema de astronomia e de matemática bastante avançados. Já os astecas formaram um império aí ao longo do século XV. Há histórias dos próprios astecas que dão conta de que eles vieram dos desertos, onde hoje ali é o norte do México e o sul dos Estados Unidos. E os astecas chegaram até a região central do México, se instalaram em torno do lago Texcoco, e numa ilha no lago Texcoco, os astecas fundaram a cidade de Tenochtitlan, que chegou a ter aí entre 400 e 500 mil habitantes no início do século XVI. E aqui você tem um esquema aí mostrando a expansão, o crescimento do Império Azteca, desde o reinado do imperador Itzcoatl, a partir de 1427, até o reinado de Montezuma II, já no século XVI. E dominando vários povos aí, O Império Azteca controlou um total de 38 povos, e no início do século XVI foi invadido por espanhóis. Só que, claro, os espanhóis sozinhos não conquistaram o Império Azteca. E sobre isso nós temos que quebrar alguns mitos. O primeiro deles, o mito de que os europeus conquistaram isso aqui sozinhos. Não. Tanto no Império Azteca como no Império Inca, e como também nas invasões de territórios de outros povos indígenas, nós temos que nos atentar que os espanhóis, aqui especificamente, mas os portugueses fizeram isso no Brasil também, se aproveitaram de jogos, disputas de poder entre os povos indígenas para atiçá-los uns contra os outros. Então, no caso aqui da conquista do Império Azteca, por exemplo, os espanhóis mobilizaram povos que eram inimigos dos astecas e assim tiveram força para conquistar o Império Azteca. A mesma coisa vai se dar no Império Inca, que nós vamos falar daqui a pouco. Um outro mito que tem que ser quebrado aí sobre os povos indígenas, e que foi um mito aí que os europeus espalharam, é o mito de que as sociedades indígenas são atrasadas, primitivas, selvagens, e não são. Se você olha especificamente o exemplo dos astecas, especificamente também o exemplo dos maias e depois o dos incas, você vai ver que os povos indígenas desenvolveram civilizações bastante avançadas em termos de técnicas de construção, de organização social, etc., que poderiam ser rivais aí tranquilamente das sociedades europeias. Então, na verdade, esse mito aí de sociedades indígenas atrasadas, primitivas e tal, isso aí é coisa do eurocentrismo, Essa ideia de que a Europa é o centro da história, ou seja, é uma ideia bem preconceituosa. Os astecas eram também politeístas, e tinham uma organização social aí, que ia desde o imperador, passando pelos funcionários do Estado, os sacerdotes e aí depois os camponeses e lá embaixo os escravos. Assim, lembrando dos militares ali naquele meio, entre funcionários do Estado e camponeses. Já o Império Inca,
se desenvolve aí a partir também do século XV, principalmente com as conquistas aí do imperador Pachacuti, né, até as conquistas de Huayna Cápac. Você vê aqui que foi se desenvolvendo onde hoje são Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. O Império Inca também dominava muitos outros povos e os espanhóis se aproveitaram disso para fazer aliança com inimigos dos Incas a fim de conquistar o Império Inca. Né? E é uma conquista aí que vai acontecer ao longo do século XVI e que teremos a oportunidade de ver em outros vídeos. Os Incas, eles não tinham um sistema de escrita, mas os funcionários do governo, né, eles tinham um sistema interessante para registros, né, contagem, por exemplo, de impostos, quantidades, né, de produtos, etc., que era o sistema dos quipus, ou quipos. Basicamente eram cordas com nós, né? Então, e ali eram penduradas outras cordas que também iam ganhando nós, conforme o tamanho, a quantidade do nó, tal, aquilo queria registrar uma informação. O que realmente tiveram sistemas de escrita antes da chegada dos europeus foram só os astecas e os maias. Em outros vídeos abordaremos ainda algumas outras questões aí a respeito da história e da cultura dos povos indígenas do continente americano, para que assim possamos entender melhor os processos históricos ocorridos aqui no continente americano. Muito obrigado.